Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha no mercado financeiro. É uma daquelas coisas que parece não fazer sentido nenhum à primeira vista. Vamos lá! Imagina a cena. Sai a notícia de que uma empresa teve o melhor resultado da sua história, lucros absurdos, e aí no dia seguinte, pá, a ação dessa mesma empresa despenca. Como assim, né? Pois é, esse paradoxo é a peça central do que vamos desvendar hoje. É exatamente isso que a gente vê aqui. De um lado, o sucesso, o resultado concreto, lucros recordes, motivo para festa. Do outro lado, uma reação do mercado que parece totalmente o oposto, o preço da ação caindo. A grande questão é, por quê? A resposta, meus amigos, não está no que a empresa fez, mas no que ela vai fazer. E não, isso não é um bug no sistema, não é um erro da Matrix. Na verdade, quem investe já há algum tempo sabe que é preciso ler nas entrelinhas. O que importa mesmo são sinais sobre o futuro. E muitas vezes, esses sinais pesam muito mais do que qualquer resultado que já ficou para trás. E aqui está a grande chave do mistério. O mercado financeiro é obcecado pelo futuro. O que já aconteceu, o lucro que já foi reportado, já está, como se diz, no preço. O que realmente mexe com os ponteiros é a expectativa do que ainda está por vir. Tá, mas então, como é que uma empresa fala sobre o futuro dela? Existe uma ferramenta específica para isso? Uma comunicação oficial que o mercado chama de guidance corporativo. O tal do guidance nada mais é do que a própria empresa vindo a público e dizendo: olha, com base no que a gente sabe hoje, a nossa expectativa para o próximo período é essa aqui. É como uma previsão do tempo mesmo, super bem fundamentada, cheia de dados, mas ainda é uma projeção, não é uma certeza. Essa frase é um clichê no mercado por um motivo. Ela é a mais pura verdade. O sucesso do passado é ótimo, claro, mas ele não garante o sucesso de amanhã. E é por isso que o guidance, essa olhadinha no futuro, é tão, mas tão importante. Agora, uma pergunta justa. Se a lei brasileira não obriga as empresas a fazerem isso, por que raios uma companhia iria voluntariamente contar para o mercado inteiro quais são as suas previsões internas? Qual é a vantagem? Mas existem vários motivos bem estratégicos. O principal é gerenciar as expectativas. Em vez de deixar todo mundo especulando, a empresa toma as rédeas da conversa. Isso ajuda a diminuir a volatilidade da ação, sabe? E, claro, passa uma imagem de transparência, de confiança. A empresa está dizendo, nós temos um plano e queremos que todos saibam qual é. E quando essa previsão, o guidance, é divulgada, o impacto pode ser gigantesco e imediato. Vamos dar uma olhada em alguns casos reais para ver como isso funciona na prática. Lembra da Apple, lá no final de 2018? Uma das maiores empresas do mundo? Pois é, eles chegaram e falaram, gente, a nossa receita vai vir abaixo do que a gente esperava, principalmente por causa das vendas na China. O resultado? Uma queda brutal no valor das ações, uma das maiores da história da empresa. Isso mostra a força de uma sinalização sobre o futuro. Mas também tem outro lado da moeda. Aqui no Brasil, um exemplo clássico é a Magazine Luiza. Durante anos, a empresa usou o guidance para reforçar sua estratégia de crescimento no mundo digital. Eles vendiam uma visão de futuro muito otimista para o e-commerce e o mercado comprou essa ideia com força, impulsionando as ações. Ok, então a gente já entendeu que o guidance é super poderoso, mas é fundamental ter em mente que ele não é uma promessa escrita em pedra. É uma ferramenta que tem sim seus riscos e limitações. E olha só que interessante este número. Uma pesquisa com centenas de empresas brasileiras mostrou que menos da metade delas, só 39%, resolvem divulgar o guidance. Isso só reforça a ideia de que é uma escolha estratégica, muito bem pensada. Não é para todo mundo. E quais são os riscos? Bom, primeiro, o mais óbvio, o futuro é imprevisível. Uma crise econômica, uma pandemia, tudo pode mudar o cenário. Além disso, tem o risco da empresa ser otimista demais só para agradar. E um perigo sutil é a tal da miopia gerencial. A pressão para bater a meta do guidance a cada 3 meses pode levar a empresa a cortar investimentos importantes de longo prazo. Isso é péssimo. Agora, um ponto super importante, não confunda guidance com projeção de analista. O guidance vem de dentro da empresa, é a visão oficial. As projeções de analistas vêm de fora, de especialistas de bancos, corretoras. A mágica acontece quando a gente compara os dois, a visão de dentro com a visão de fora. Aí a análise fica rica de verdade. Certo! Já entendemos o que é, por que é importante e quais são os perigos. Então a pergunta de $1 milhão: como usar essa informação do jeito certo? A gente pode pensar num passo a passo. Primeiro, ouça a história que a própria empresa está contando. Segundo, vá atrás do que os analistas de fora estão dizendo
e compare as duas visões. Terceiro e essencial, dê um passo para trás e olhe o cenário maior, como está a economia e o setor daquela empresa. E por último, lembre-se sempre, o guidance é uma peça do quebra-cabeça, uma peça muito importante, mas ainda assim apenas uma peça. E com isso, a gente termina com uma reflexão. O guidance é muito mais do que números numa planilha. É uma narrativa, uma história. E a pergunta que a gente deve sempre se fazer é, por trás desses números, qual é o futuro que essa empresa está de fato tentando vender? Analisar isso com um olhar crítico, aí sim faz toda a diferença.